Muito bem, olha quem está aqui do lado. Ela que é a neuropsicopedagoga, Débora Regina Piovesan. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Sabrina. Olha, gente, a doutora Débora, tá? Ela tem um currículo aqui que eu vou falar para vocês. Doutora Débora Regina Piovesan é neuropsicopedagoga, formada pela Universidade da UNC. Da UNC, mestrado aí em semiótica na USP, doutorado em políticas educacionais mundiais em Harvard e também atualmente faz pós-doutoramento, gente, olha só, em neuropsicopedagogia também pela USP. Quer dizer, um currículo bem específico nessa área e ela também é especializada em neuropsicologia clínica e atende aqui na cidade de Americana. Daqui a pouquinho ela fala para vocês também aonde que ela atende. Então, gente, nós vamos abordar agora um tema muito importante, dislexia. Você sabe o que é? Como deve ser diagnosticado? Será que é na fase infantil? Como deve ser feito o tratamento? Tudo isso a gente vai conversar a partir de agora. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, 992388799. Bom, Débora, eu acho que a pergunta básica é sempre aquilo e que eu acho que é importante esclarecer. O que de fato é a dislexia? Bom, a dislexia é um distúrbio de leitura escrita que acomete crianças e elas nascem com a dislexia, né? E esse distúrbio de aprendizagem específico da dislexia compromete sua leitura, interpretação de texto e até mesmo matemática e escrita. Agora, qual é a idade apropriada para fazer o diagnóstico? Porque, às vezes, demora-se para se perceber, os pais precisam ficar atentos a isso, né? Não deixar passar a fase escolar, porque senão começa a ficar mais difícil esse diagnóstico. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Há alguns indícios na primeira infância que seria dificuldade da fala, atraso da fala, porém, a criança, para ser diagnosticada em dislexia, ela precisa ter de 8 para 9 anos. E, como você disse anteriormente, né, com a questão da pandemia, essa idade já não é tão coerente, né? Porque algumas crianças fizeram o primeiro ano e o segundo ano em pandemia, em home office, então é completamente nulo uma avaliação que fecha em dislexia tão próxima assim do fim da pandemia. Então, há um pouco dessa confusão entre os profissionais, sejam da saúde ou da educação, que por esse atraso, né, porque as crianças sejam da educação infantil, do ensino médio, enfim, que tiveram um atraso agora retornando para o presencial, muitos profissionais estão achando que esse atraso pode ter a ver com a dislexia, e não é bem assim. Sim, os pais procuram muito consultórios de neuropsicopedagogia, fonoaudiologia e neuropediatra para se fechar um diagnóstico, entendendo que a criança não está lendo e escrevendo porque ela tem dislexia. Porém, o que é bem certo é que existe uma avaliação multidisciplinar para ser feito e não nesse estágio que nós estamos de pós-pandemia, não há como fechar um laudo em dislexia de uma criança que passou por esse processo. Mas nós temos, inclusive eu tenho recebido no consultório, crianças para reabilitação com laudo fechado em dislexia aos 9 anos de idade, pós-pandemia. Bom, esse é um fator muito importante que a doutora Débora acabou de dizer. É um trabalho de equipe multidisciplinar. O que seria essa equipe multidisciplinar? Além da neuropsicopedagoga, quem mais que ajuda nesse diagnóstico preciso para saber se realmente a criança tem a dislexia? Não existe um equipamento, um exame, um raio-x, um aparelho que vai detectar que essa criança tem dislexia. Mas existem testes que são aplicados na área de neuropsicopedagogia, na área de fonoaudiologia,
Peço sempre também o PAC, o processamento auditivo, que pode ou não estar alterado, avaliação neuropsicológica com o teste VISC, né? E dentro dessa perspectiva, então, essa documentação junto com a avaliação escolar, que é muito importante, a escola não deve ser colocada de lado nessa avaliação. Então, sim, enviamos ao médico, que no nosso país só o médico, né, no Brasil pode fechar esse laudo, com todas essas ferramentas. Então, ele vai concluir se há um caso fechado em dislexia ou não. Então, é uma equipe mesmo multidisciplinar. Muito importante. E às vezes demora quanto tempo para fazer esse laudo completo, assim? O DSM-5, que é o que eu cumpro, são 12 sessões com a criança e mais 6 sessões que são de orientação com os pais, de entrevista, anamnese social familiar. São muitas horas para que se chegue nesse DSM-5 fechado. Uma curiosidade, doutora Débora, trauma na infância ou já na primeira, né, nos primeiros dias de vida, talvez, do bebê, pode causar ou pode ser um start, um fator que pode causar dislexia? Não, de forma alguma. A dislexia, ela é neurobiológica, ela é genética, tá? O que pode acontecer com a criança é uma alexia. Então, vamos supor, ela bateu a cabeça, ela teve alguma dificuldade ao nascer e foi para uma UTI neonatal, tá? Mas não tem relação com a dislexia pura. Tem relação, sim, com... pode ter aí alguma dificuldade com leitura escrita, sim, mas não uma dislexia pura. Problema de crianças com sonoralização das palavras. Pode ser um indício de dislexia? Sim, porque nós temos a dislexia verbal e a auditiva, né? A visual e a auditiva, a mista. Tem crianças que têm a dislexia mista e tem crianças que faz troca de T por B na fala. Uma dos sintomas, aí não muito recorrentes, mas pode acontecer. É legal a gente falar sobre isso, né? Porque já é um sinal. Quais são esses sinais? A leitura, a dificuldade da leitura, da escrita, a troca das letras, por isso que entra a fonoaudióloga nesse sentido. Mas quais outros sinais, os pais que estão nos assistindo, porque a gente tem um telespectador aí, muitos pais assistindo, que eles tem que prestar atenção, e até os educadores na sala de aula, né, tem que começar a prestar atenção. Quais são esses sinais? É só essa dificuldade da escrita, da leitura, ou tem mais alguma coisa? Bom, lá no infantilzinho, né, que algumas crianças passaram por isso também na pandemia, as crianças não... Quem está predisposto, né, a ter a dislexia, ela é risco em dislexia, então ela tem dificuldade com cantar as musiquinhas, dificuldade com brincar com rimas, dificuldade em aprender a falar a palavra corretamente. Então faz trocas de palavras. Quando está aprendendo no quadro como escreve, ela faz espelhamento de letras. Então isso são fatores que os pais em casa podem ficar em constante observação. Muito importante, gente. Preste atenção nos seus filhos. É muito normal, né? Hoje, na modernidade, os pais, mãe e pai trabalham fora. Às vezes o filho está em período integral, filha aqui, as crianças estão em período integral. E aí o único tempinho que tem para ficar com os filhos é à noite. E é aquele momento que você senta para fazer a atividade da escola. Preste atenção no seu filho, preste atenção no que ele está fazendo. Às vezes ele está precisando de uma ajuda e você não sabe. E às vezes ele se sente acuado, fica reprimido na escola, não se envolve com os coleguinhas. E aí às vezes até acha que é uma outra coisa misturada com autismo. Não é mesmo, doutora? Sim. Eu já ouvi falar disso. Às vezes tem essa confusão, inclusive, de autismo com dislexia. Mas por isso que tem que procurar realmente ajuda profissional para fazer esse diagnóstico e separar, porque
às vezes, o autismo que eu sei, né, tem um pequeno conhecimento através de leitura e saber, né, de outros amigos que também precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer o diagnóstico, mas é diferente da dislexia. Sim, a dislexia é um transtorno de leitura escrita, né? E o autismo, ele acomete a comunicação, a socialização e uma série de coisas. Porém, eu me surpreendi com crianças que foram fechadas em diagnósticos em dislexia com 9, 10 anos de idade, hoje estão com 20 anos de idade fechando o laudo em autismo, porque não foi feito toda aquela avaliação multidisciplinar. Olha, gente, como é importante, tá vendo? Só depois de muitos anos, ou seja, percebeu lá na fase infantil, entre 10 anos, né? E com 20 anos foi diagnosticado com autismo. Isso é muito importante, por isso que eu tô falando, os pais têm que prestar atenção nos sinais dos filhos, conversar, dialogar, né? Falar como que tá na escola, né? Ver se a criança fala, ai, não me sinto bem com os meus coleguinhas, o que, né? Tem que investigar isso e tentar falar com a professora, o professor, para saber, porque é fundamental, porque senão lá na frente essa criança vai ter problemas piores. E era isso que eu queria perguntar. Se não for feito esse diagnóstico na fase infantil, nas primeiras fases de vida aí das crianças, e ela se tornar um adulto, a gente acabou de falar aí o exemplo, com 20 anos descobriu o autismo, e também na fase adulta descobrir a dislexia. Quais os prejuízos que esse adulto pode ter? Então, nós costumamos dizer, e literaturas dizem isso, que dislexia é só um transtorno da leitura escrita e interpretação. Porém, quando não tratado, ele tem uma evolução emocional e psiquiátrica. Então, a pessoa pode adquirir o toque, a depressão, entre outras, aí, principalmente questões de sono, e entre outras coisas. Eu conheço muitos disléxicos que descobriram a dislexia na fase adulta e precisam ser medicados para dormir. Nossa. Sim. Bom, mas o que a gente gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, gente, que tem tratamento, tem como a criança ou adulto viver normalmente, não é isso? E ter qualidade. Sim. Né? Ele pode voltar a ser, ter tranquilamente, voltar a escrever, é só ter um acompanhamento adequado. É isso? É isso. Todo disléxico aprende a ler e escrever, mas no tempo dele. No tempo dele. É isso que tem que ser entendido. Então, gente, nós estamos aqui na fase final da entrevista. Se pudesse, eu ficava aqui, gente, que são assuntos que eu adoro. O Danilo já até me avisou que nosso tempo está se esgotando. Então, qual o recado, a mensagem final importante para quem está nos assistindo sobre a dislexia, doutora? Eu gostaria que vocês procurassem, sim, ajuda quando vocês observarem os seus filhos e procurarem uma reabilitação. Esse ano ainda não é possível o fechamento de laudo em dislexia em crianças que tiveram os primeiros ciclos, que seria primeiro, segundo, terceiro ano, para fechamento em laudo fechado, mas sim em risco em dislexia com observações posteriores nos anos seguintes. Muito bem. Queria agradecer a doutora Débora Piovesan, que esteve aqui com a gente. Já fica aqui a porta aberta. Muito tem obrigada. mensagem? O pessoal está fazendo sinal. Não? Então tá bom. Então é o seguinte, ó, a gente deixa o canal aberto, viu, doutora Débora, para uma próxima oportunidade. E sempre vamos falar, porque é prestação de serviço. Muito obrigada. Eu agradeço você, agradeço a todos. Muito obrigada a vocês aí de casa.